Jorge e Estael vieram para somar comigo numa rede de igrejas que eu cubro como pastor e apóstolo, que são 34 igrejas. Então eu tenho um trabalho assim muito gostoso de realizar, e nada disso é peso para mim. Porque hoje, então, mais do que nunca, na certeza de que eu estou sobre a rocha, né? E essa casa edificada sobre a rocha, que é Yeshua, é uma casa que pode passar por várias situações. Aí, se você me perguntar, dos meus 32 anos de cristão e meus 24 anos de ministério, você me pergunta quantas guerras eu já tive, vai faltar dedos para contar para você. Mas nenhuma delas foram motivo da que eu desistisse. E eu fui entender isso por causa da chamada de Deus, que eu gosto muito da chamada de Jeremias, quando Deus disse para ele que, antes dele ser formado no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha convocado ele para uma missão. E a missão dele é a mesma missão minha: abrir a boca e falar do profético para todas as nações, e que ele não se intimidasse. Então, depois de uma ministração dessa, qualquer pregador fica: o que eu vou falar, né? Porque diante de tanto ensino. Mas eu trouxe uma porção para vocês hoje, que é uma porção que mobiliza muito o meu coração, me move nessa paixão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Eu sei que esse texto deve ter sido citado, porque é um texto muito poderoso e base para aquilo que nós estamos fazendo. No versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que anteriormente vocês eram gentios por natureza, chamados pelos que são chamados de circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Eu quero que você guarde isso: comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa, também guarde isso. Sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um, e derrubou o muro de separação, que em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos que faziam separação, expressas em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um ser humano, um corpo só, realizando a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Quase quebrou a língua. E vindo ele, proclamou a paz para os que estavam longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, todos temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo a pedra angular desse alicerce. Amém? Para os filhos, a minha vida, e eu desejo nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com eles aquilo que o Senhor tem me dado ao coração. E que hoje seja uma noite, uma tarde de mudanças e estabelecimento de propósitos para o que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Esse negócio de falar uma hora ou outra sempre dá essa confusão. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que o que me chama a atenção no movimento apostólico, profético, é que o profético e o apostólico, ele tira todo o nível de separação. Eu sou um apóstolo ungido pelo apóstolo René de Araújo Terranova na vertical. Eu sou apóstolo da visão celular no modelo dos 12. Mas eu nunca fiquei preso à verticalidade da minha chamada, porque eu sempre fui uma pessoa de relacionamento. Então, diga assim, a verticalidade, ela é necessária por causa da sua identidade, mas a horizontalidade faz de você um modelo de Cristo. Entendeu? Você e Deus, e você com os homens. Só que essa chamada é uma chamada desafiadora. Por quê? Porque o primeiro empecilho para que essa chamada se torne uma chamada eficaz é a própria igreja.
Tanto que a palavra de Deus diz que os inimigos do homem estão na sua própria casa. Então, a igreja hoje tem dificuldade de entender essa restauração daquilo que não deveria ter sido demolido, que é a questão profética e a questão apostólica. Por quê? Porque nós entregamos, quando nós negociamos o apostólico e o profético, nós entregamos muitas coisas que são da igreja e que a igreja teria que estar atuando, e a igreja não está atuando. Então, esse distanciamento profético, essa falta de entendimento do que o apostólico representa, porque o apostólico nada mais é do que aquele que era o antigo missionário, que foi enviado para uma missão, e nessa missão ele estabelece um propósito de visão ministerial e de visão de reino. E a igreja perdeu isso quando ela entrou no viés da disputa entre denominações. Por isso que eu sou adepto em todo o tempo de gerar unidade, e gerar unidade que não precisa ser de grande número, porque a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Então, às vezes, nós estamos numa conferência dessa, a expectativa de quem organizou, a expectativa de quem veio é de encontrar uma multidão, mas eu quero dizer para você que você pode ser a referência para uma mudança geográfica e extraordinária de Deus no seu território, amém? Amém? Às vezes a gente não contabiliza isso, a gente fica olhando para a cadeira ao lado, fica olhando para aquilo que está sendo falado, na perspectiva de que algo venha acontecer de sobrenatural, aonde uma multidão está. Eu gosto muito da história de José, porque a história de José é uma história que pode contextualizar muito bem do que é você sair de um território, e sair de um território e passar por outros territórios, e chegar a um lugar onde Deus estabeleceu, a ponto dele entender no tempo futuro, de que ele estava ali, porque Deus o levou ali, para que houvesse um resgate de um povo que ia morrer de fome. E às vezes você e eu somos essa pessoa, nós só não estamos entendendo o tempo e as estações de Deus. E aí eu falo isso por quê? Porque a primeira coisa que você precisa entender, que a referência que trata do estabelecimento das bases da igreja como fundamentos apostólicos e fundamentos proféticos, ela encontra uma resistência na própria igreja. Efésios capítulo 4 fala dos 5 ministérios. Fala ou não fala? Por que 3 é recebido com excelência e é tratado com a verdadeira dignidade do chamado, e o apostólico e o profético fica nesse campo de dualidade? Eu acho, na minha concepção e na minha observação, é que os reformistas da igreja negociaram o apostólico por causa de Roma, porque Roma se apoderou do apostólico e disse que ela era a igreja apostólica romana. Verdade ou não é? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja apostólica romana, ela simplesmente foi e tomou os territórios, aonde você vai nas nações da terra, que tem uma sede da igreja católica, você vai encontrar ela no alto lugar, no lugar mais valorizado, e dado pelo Estado. A gente luta para ter algo dado pelo Estado, porque se a igreja católica tem o mesmo direito de possessão de terra dada pelo Estado, nós também temos. Mas por que nós perdemos isso? Porque nós perdemos a visão apostólica. A visão de que esse alicerce, ele tem que ser fundamentado para que não seja as igrejas ou a igreja denominacional, mas seja a igreja que é corpo de Cristo, amém? Porque esses alicerces aqui, onde Cristo é a pedra angular, é a construção dessa igreja, que sou eu e você, amém? Só que a gente negociou isso. E nós não negociamos isso por causa da nossa ignorância, não. Nós negociamos isso por causa da nossa paternidade. Nós fomos ensinados assim. Nós fomos treinados a nos distanciar de certas coisas que Deus deu à igreja. E Deus deu à igreja para que ela pudesse governar. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo que eu quero deixar bem claro para vocês é o plano de Deus de reconciliar a igreja com Israel. Se você entender qual é o papel da igreja com Israel, você vai entender que o relógio profético não vai ficar no lugar do desconhecimento da igreja. Pelo contrário, a igreja vai sempre estar olhando para Israel. Israel nação. Tudo que está acontecendo em Israel
se nós não tomarmos a posição de Daniel. Lembra Daniel em Babilônia? Capítulo 9. O que Daniel faz? Depois de 70 anos, presta atenção, depois de 70 anos em Babilônia, orando 3 vezes por dia, na direção da onde? De Jerusalém, ele tem a revelação das Escrituras que foi escrito pelo profeta Jeremias. E o que ele faz? Apostolicamente e profeticamente, que é o que nós temos que fazer como igreja apostólica, nos identificarmos com o pecado da nação. Daniel se identificou com o pecado e disse: nossos pais pecaram. Por que eles pecaram? Porque eles não ouviram quem? Os profetas. E eles pecaram contra o Senhor. Por isso nos veio essa maldição. É uma outra coisa desafiadora para a igreja entender que maldição vem de Deus. Ninguém disse amém. Mas maldição traz você de volta para Deus. E Daniel disse: foi por causa da desobediência dos nossos pais, por causa da idolatria e do pecado que eles praticaram, não ouvindo os profetas, nos sobreveio esse cativeiro. Mas Senhor, mas está escrito que seria um tempo do fim nos 70 anos, e chegou esse tempo. E aí ele se arrepende, se colocando na condição de pecador como a nação de Israel. O que nós precisamos fazer hoje, como igreja? Estamos vendo uma igreja com dificuldades, nós somos apostólicos. Eu quero dizer para você que, vou contar para você uma coisa, você vai rir. Quando eu fui ungido apóstolo, eu não sabia o que o apóstolo fazia. Porque a gente não tinha esse ensino. Estou lá em Jerusalém, o apóstolo René disse assim: Washington, vem cá, você já tem cuidado de pastores e líderes na sua geografia, eu vou te ungir apóstolo. Eu comecei a chorar, falei: apóstolo, o que um apóstolo faz? Você vai entender. Aí eu falei: poxa, ou ele está querendo me punir, ou ele está querendo me fazer ter uma experiência. E eu tive uma experiência. Você sabe qual a diferença de um apóstolo para um pastor, para um profeta, para um mestre e um evangelista? Sabe qual é? É a guerra. Eu comecei a entender a unção apostólica depois dos níveis de guerra que eu passei. E não foram guerras financeiras, não foram guerras matrimoniais, foram guerras emocionais. Porque eu me senti na obrigação de produzir como um profeta apóstolo. E eu era pastor, e eu sou pastor evangelista. Eu amo praça, eu amo multidão para falar do amor de Deus. Então, começar a viver essa realidade só me foi possível porque eu comecei a escrutinar as Escrituras e entendi o propósito de Deus quando escolheu Abraão, quando chamou Abraão, quando ele levantou Jacó e disse que de Jacó seria uma grande nação. Eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui tocado por Deus. Você vai sair daqui mancando, não no físico, mas no seu espiritual, para você entender que você tem um chamado de Deus. Agora, como que a gente vai identificar isso? Sendo maduro. Diga assim: eu preciso ser maduro. Aí, abra a tua Bíblia aí, em Efésios capítulo 4, para você entender o que Deus tem para você. Aquele que, versículo 10, que desceu é o mesmo semelhantemente que subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim ele mesmo designou alguns para serem apóstolos, outros para profeta, outro para evangelistas, outro para pastores e líderes, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós alcancemos a unidade da fé. Diga: unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Diga: maturidade. Olha para a pessoa que está falando assim: maturidade. Mas não acuse a pessoa, não, só diga assim: maturidade. Marido e mulher gostam de dar essas espetadas, né? O discípulo e discipulador também. Com o objetivo, a maturidade, deixa eu achar aqui, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo.
O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, diga verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Gente, isso explica tudo e faz com que a gente entenda tudo a respeito do ministério apostólico. E a gente entende hoje perfeitamente, lendo esse texto, se o ministério é quíntuplo, nós entendemos perfeitamente lendo esse texto por que da imaturidade da igreja. Por que que eu tenho que ter uma igreja numerosa como o outro? Ou por que que eu tenho que ter a igreja mais famosa do que o outro? Ou por que que eu tenho que competir em relação àquilo que eu estou falando ou deixando de falar? Se ele diz que aqui, que nós devemos edificar uns aos outros em amor, na medida que cada um realiza a parte que te cabe. Aí eu fico perguntando assim, nós como em Cristo somos o quê? O corpo, diga o corpo. O corpo. Aí eu pergunto para você com toda sinceridade, pureza e infantilidade e meninice, o que é mais importante no corpo, o olho ou o dedo? Hã? Não, vocês já querem, vocês não querem deixar eu brincar. Qual para você é o mais importante, o olho ou o dedo? É o olho, né? E se cair um cisco no olho e não tiver o dedinho para tirar, como é que fica? Então você pensa de uma forma muito prática, de que a comparação do corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, esse organismo vivo, porque eu sempre falo que templo gera religião, e vida dentro das reuniões do templo gera igreja, porque a igreja é em movimento, a igreja viva, a igreja que se move. Como que essa igreja vai se mover, se ela não tem estabelecido sobre ela o fundamento apostólico e profético, quando ela é só pastoreada? Longe de querer criticar qualquer pastor, mas a igreja só pastoreada, ela fica manhosa. Ela quer ser levada por vezes pastos, ela quer ser conduzida às águas tranquilas, ela quer sempre receber o cuidado do pastor, que nós hoje aprendemos algo novo a respeito do cajado, né? Para mim foi novo. Mas o que eu quero que você entenda é que a igreja, se não se mover no ministério quíntuplo, ela vai continuar sendo imatura. E a maturidade faz com que você não logre aquilo que Deus tem para você, porque nós estamos aperfeiçoando o caminhar nosso em Cristo Jesus através do ministério quíntuplo, é para que seja cumprido o propósito dele em nossas vidas. E esse propósito precisa ter uma igreja que não seja só manhosa, também não seja uma igreja só evangelística, onde acontece milagres. A gente vê aí pessoas estão fazendo ministério com milagres, até descobrir CPF eles descobrem. Eu não sei qual é a função de um profeta ou um evangelista descobrir o CPF, mas está aí. É a igreja que nós estamos vivendo. Por que essa igreja está vivendo assim? Pergunta a essas pessoas se elas se submetem à cobertura. Eu me sinto honrado de estar aqui hoje falando, porque eu fui credenciado por Jorge e por Estael. Eu estou dizendo para você quem eu sou. E se você quiser mais saber quem eu sou, vá na cidade mais linda da região dos lagos, que é Araruama, e você vai conhecer quem eu sou. E eu faço um trabalho de 25 anos pregando o evangelho para os pastores da cidade. Você sabe qual é o meu maior problema hoje no pastoreio da cidade, na relação ao conselho de pastores? É lidar com os pastores dissidentes. Pessoas que saíram dos ministérios fazendo rupturas terríveis, dores tremendas para os pastores, para as lideranças, porque saíram levando rebanho, saíram falando mal, e hoje você pastorear isso pelo pastoreio é desafiador, a não ser que essas pessoas queiram estar debaixo da unção apostólica, para que elas se submetam mesmo, e recebam auxílio com instruções baseadas em princípios, não são instruções baseadas em interesses pessoais ou de promoção pessoal. Eu não tenho prazer nenhum de encontrar um pastor com dificuldades e dizer que ele está com dificuldade. Não, eu quero ajudá-lo a sair da dificuldade.
E parece que em algum momento, quando a gente não amadurece, a gente não cresce, a gente quer ver um outro crente com problema para dizer que a gente tem um problema menor, a gente quer ver uma igreja com outro problema para... Você viu, a igreja de fulano perdeu um monte de membros. Que vantagem tem isso? Se ele foi para outra igreja, só transferiu o problema. Mas o apostólico, diga-se, um apostólico, ele traz essa maturidade, porque lá em Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios, nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Quando você olha irmãos e co-herdeiros, a gente está falando também da nação de Israel. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estive na Jordânia e lá tinha um memorial dos impérios que se formaram naquele lugar. Tinha o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego-Romano, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano, e tinha uma pedra sem representação. Todos aqueles reinos foram cortados. E agora eu vou entrar aonde eu quero que você entenda o apostólico. Todos aqueles reinos foram cortados, porque eram impérios, não eram reinos. Gera escravos, e todo reino gera servos e filhos. Ser filho do rei é melhor do que ser filho do imperador. Só que o único reino que permaneceu foi o reino estabelecido por Deus através da nação de Israel. E por que você acha que aconteceu isso? Porque desde o princípio Deus enviou homens, e a palavra apóstolo quer dizer envio, quer dizer credencial para representar o que está sendo estabelecido, e estabeleceu na nação de Israel uma nação de sacerdotes, uma nação de profetas e uma nação de reis. Não é a unção de Jesus? E aí, quando você olha para isso, aí eu vou para o primeiro pilar do que eu quero falar com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar do mover apostólico que estabelece os 7 montes de influência. Quem já ouviu falar nisso? Então você já sabe o que é que eu vou falar. Quem não sabe vai ouvir pela primeira vez. O apostólico, ele está sendo restaurado de uma maneira tão poderosa em cima desse fundamento, que a primeira coisa que nós precisamos pensar no apostólico é na nossa casa. Porque o apostólico e o profético de Israel, ele não foi estabelecido única e simplesmente pela vontade de Deus em cima de reis, de profetas, de juízes, não. Ele estabeleceu em família, diga família. Então o primeiro fundamento que você tem que estabelecer saindo daqui, e que vai ser sua tremenda conquista, vai ser sua família. Ah, apóstolo, mas o senhor não sabe como é que está a minha família. Você que sabe, então você vai saber como lidar com as circunstâncias que te cercam. Mas a família é a base de tudo, diga, a família é a base de tudo. E é só através da família nós vamos ter tranquilidade e autoridade para fazer o discipulado apostólico. Dentro da visão apostólica que eu vivo, a célula principal que é família. Se eu tenho a minha família sob a minha guarda, e a minha proteção, a minha sujeição, e ela dentro do princípio, eu vou ter um ministério exitoso. Nem que eu só tenha a minha família, porque eu creio que nós estamos na geração que Deus vai levantar Noés, porque você não vai ter que se preocupar com as conquistas que virão, você vai ter que se preocupar em saber que a sua família entrou na arca com você. E se você tem esse chamado apostólico, comece a olhar para isso. E a maneira que você vai olhar para isso é ter um papo face to face com teus filhos e a tua esposa e o teu esposo. Mas como isso, apóstolo?
preparando a mesa, diga, preparando a mesa. Lembra dos discípulos de Emaú, lá de Lucas 24? Quando eles estão andando com Jesus, estão falando dos feitos que aconteceram, estão falando dos últimos acontecimentos, Jesus conversando com eles. Quando senta à mesa e Jesus parte o pão, o que aconteceu? Diga assim, os olhos se abriram. E aí eles descobriram que no caminho um coração quente. Mas por quê? Porque o sacerdócio da família é o seu primeiro apostolado. Aí você vai dizer, apóstolo, mas isso aí é muito complicado. E você souber o que eu já tratei, porque eu trato hoje de pastores, especificamente da família. Eu não ensino ministério para ninguém. Cada um tem sua realidade de geografia e cada um tem os seus princípios bíblicos a respeito do que fazer na sua geografia. Mas eu cuido de pastores e pastoras. Eu cuido de bispos e bispas e cuido de apóstolos e apóstolas. E cuido com esse entendimento apostólico, porque se eu cuido, por exemplo, eu tenho um discípulo meu que está num lugar chamado São João de Meriti, e lá tem um lugar chamado Buraco Quente, BQ, ele chama de BQ, e ele está lá numa geografia desafiadora. Ele veio para a minha cobertura há 10 anos atrás com 20 discípulos, desistido. Ele foi passar férias em Araruama, me visitou, me conheceu, mas quando ele chegou lá, esse é um testemunho, ele encontrou um rapaz chamado Jorge, que é o nosso chefe. Ele, tudo que tem de comida gostosa na igreja, Jorge está no meio. E quando ele viu o Jorge, ele parou o Jorge e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu sou ovelha desse pastor ali, ó. Ele falou assim, então eu quero falar com ele. Aí ele veio falar comigo. Aí Jorge falou assim, apóstolo, esse pastor aqui lá de São João de Meriti, ele me conhece a minha história, e ele quer conhecer o senhor. Eu falei, então vamos marcar um café. A gente marcou um café, tomamos um café. Primeira coisa que ele achou interessante foi que eu tive disponibilidade para atendê-lo. Aí ele falou assim, por que essa disponibilidade? Eu falei, por quê? Porque nenhum pastor tem essa disponibilidade que o senhor tem. Eu sou Jesus não, meu filho. Jesus, sendo Jesus, tomou forma de homem, se disponibilizou para os homens, como é que eu vou ficar? E ele ficou impressionado com isso. Mas o que ele ficou mais impressionado? Ele falou assim, quando eu entrei aqui, a unção de alegria, porque o meu ministério é um ministério muito alegre, uma unção de liberação de palavra, de bênção, tocou meu coração. Mas o que mais tocou meu coração foi Jorge. Jorge, ele era conhecido em São João de Meriti como Jorginho Malvadeza. Ele andava com 2 pistolas, com um alguidar na cabeça, porque ele era pai de demônios. Pai de santo sou eu, sabia? Diga assim, pai de santo sou eu. Aquilo lá é tudo pai de demônio. Pai de demônio, aterrorizava as pessoas, e Jorge estava convertido. Só que ele não sabia que eu fiquei 6 meses fazendo libertação com Jorge. Ele chegou lá com 39 quilos, com 1,80 m. Você imagina uma pessoa com 39, chegou de cadeira de rodas, nós levamos ele no altar, sentado na cadeira, que ele não tinha força para andar. Dilacerado a vida dele, Deus restaurou Jorge. Jorge é um testemunho hoje poderoso. Esse é o apostólico. O que aconteceu, apóstolos e bispos, e pastores e líderes? Ele veio de São João de Meriti para buscar minha cobertura. Aí eu sei o que eu fiz? Eu estiquei a cobertura de Manaus, que eu sou coberto por Manaus, e fui esticando até lá. E dei a cobertura para ele. Ele revolucionou São João de Meriti. Hoje ele tem 10 pastores andando com ele. Isso tem 10 anos. A igreja dele hoje comprou todo o território onde ele está, que era a antiga Casa da Banha. Não, Sendas, do senhor Arthur Sendas. Ele comprou toda a região, está fazendo um templo lindo, que dentro da realidade dele é um fenômeno, por causa do apostólico. E por que por causa do apostólico? Por causa dessa preocupação em família. Porque eu trouxe Jorge para o nosso convívio como família. E o texto diz, que eu li para vocês, que nós nos tornamos família. Diga assim, sou família de Deus. Aí diga para a pessoa que está ao teu lado assim, eu sou família com você.
Não adianta você fazer carinha feia comigo, não adianta você ficar zangadinho comigo, não adianta você sentar numa ponta e eu numa outra. Eu sou família com você. Então, esse padrão bíblico de família, ele precisa ser consolidado em nossa casa. Porque se você consolidar na sua casa o seu modelo de família, eu quero dizer para você, nada vai te prender aqui. Pode procurar com o Anselmo aqui, com todos os outros que estão voando no ministério apostólico, é porque a família está segura. Está nas asas do mesmo Espírito e está fazendo as mesmas coisas, entendendo o propósito. Meus filhos não reclamam da minha ausência, pelo contrário, eles me abençoam na minha ida, porque eles sabem que eu volto para casa para dar a eles um tempo de qualidade de que um apóstolo dá para qualquer outra pessoa. Então esse é o caminho. Diga assim: o primeiro monte que eu preciso resolver na minha vida é o monte da minha casa. Aí eu ensinei esses dias um chegou para mim e falou assim: apóstolo, meu filho está perdido, pastor. Eu falei: como que o seu filho está perdido se ele é filho de pastor e foi gerado para o céu? Ah, está muito difícil, está complicado. Aí eu falei assim: então você vai fazer o que eu vou te instruir. O que ele gosta de comer? Quem aqui gosta de uma boa mesa? Diga assim: boa mesa, alimento físico, sacia os desejos e cria memória. Quem aqui tem memória de família da mesa? Fala aí. Aí eu falei assim: prepara a mesa do que ele mais gosta, dá a ele o lugar devido na mesa da sua casa, olha no olho dele e diz assim: meu filho, eu estou preparando essa mesa para criar algumas memórias em você. Primeiro, é que eu gosto de estar sentado com você. Segundo, você foi gerado em Deus para um propósito. Terceiro, eu não quero ser um impedimento. Então, olha para mim, olha para mim. Aonde eu te feri, que eu preciso te curar hoje, que eu quero te pedir perdão. Eu não conheço um que não dê certo. O primeiro momento pode ser um momento até difícil de ser equacionado, porque existem muitas mágoas, muitas feridas, mas ali abriu um precedente, que nós estamos lutando em oração e não funciona, porque se nós considerarmos o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 4, nós vamos viver o melhor tempo do nosso. Corações de pais convertidos aos filhos, corações de filhos convertidos aos pais. Deus cura a terra. Diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Talvez você não esperasse que eu fosse falar do apostólico falando de você e falando da sua vida e da sua família. Você não pode subir no púlpito hoje. Não é que você foi tirado da sua autoridade. Não, você nunca se perde essa autoridade, porque eu sempre digo para as pessoas: eu não sou perfeito. Quem aqui é perfeito? Ninguém. Mas eu faço tudo para me tornar confiável. Seus filhos sabem que você não é perfeito, sim ou não? Sim ou não? Mas eles confiam em você? Sua mulher sabe que você não é perfeito, sim ou não? Seu esposo sabe que você não é perfeito, sim ou não? Mas confia em você, então está no processo. E esse processo é saudável, porque nós somos diferentes. Esse processo, ele tem ajustes que são necessários diariamente. E o ensino apostólico, que está sobre o fundamento que é Cristo, diz que essa casa edificada nesse fundamento, ela passa por dificuldade, sim. Tem necessidade, sim. Passa por desafios financeiros, sim. Tem situações de emoções diferentes, sim. Mas ela vai subsistir, porque ela está dentro do propósito profético e apostólico, porque a sua família é uma referência aqui na terra, mas não é uma referência qualquer, é uma referência do céu. Aí eu fico perguntando a você, e eu pergunto isso com muita misericórdia e compaixão, para que você não se sinta ofendido: sua casa é referência para a sua casa? Os seus filhos têm vontade de voltar para casa? A igreja sabe que você vive em casa feliz?
Os seus amigos sabem que você vive em casa aquilo que você prega no púlpito. Eu contei esses dias uma coisa muito engraçada. Eu fui na casa de um discípulo, apóstolo Jorge, e sentamos à mesa, uma mesa linda, e todo mundo me servindo, eu e minha esposa, né? Todo mundo, apóstolo, quer o que mais? Eu sempre digo assim, não me pergunte o que eu como, me convide para comer, porque chega lá eu dou um jeito. Se não tiver o que eu... Assim, dá para fazer um ovinho mexido aí? Porque eu tenho uma comida russa que eu gosto muito, é roscovo, quem já ouviu falar? É arroz com ovo, comigo. Aí, estou sentado à mesa, aquela coisa muito linda, tudo. Aí o marido dela, que é um pastor, tombou o suco. Aí ela falou assim, você, todas as vezes é isso, lerdo. Aí eu fiquei olhando e foi assim. Você viu que foi tão espontâneo que aquilo é cotidiano. Mas na igreja, ela, o meu amor, meu profeta, homem de Deus, e ela fez isso. Gente, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Deixei passar, ela secou, tudo bonitinho. Botou um paninho em cima para a mesa continuar bonitinha. Aí eu fui pedir para ela botar um suco de laranja, eu nem bebo suco de laranja. E de propósito eu tomei meu copo. Entornou o copo. Aí ela foi, chegou, apóstolo, peraí, apóstolo, pode ficar tranquilo. Não, fica tranquilo. Não, isso acontece. Não xingou eu, não gritou comigo, não fez nada comigo. Aí eu fiquei aborrecido. Aí eu falei assim, você deveria ter me tratado com a mesma energia que você tratou seu marido. Aí ela falou assim, não, mas o senhor... Eu falei, epa, foi o que Anselmo falou aqui. Eu não oro por ninguém que vem no púlpito pedir a oração no final, se não for por um propósito muito específico e aquilo que a pessoa está pedindo a Deus, porque eu não sou benzedor. Tem gente que diz assim, vai na minha casa orar para minha casa. Eu falo assim, meu filho, não sou benzedor de casa não. Eu posso ungir a sua casa, profetizar sobre a sua casa, mas a porta de acesso é você e sua mulher, seus filhos. O apóstolo nessa dimensão, e é com amor, não é com, apóstolo, o senhor pode orar pelo meu filho? Eu vou lá, pego o óleozinho, não sei se vocês creem unção com óleo, mas eu pego o óleozinho, dou para ele e falo assim, unge o teu filho na tua casa, porque eu não vou estar lá na noite que ele estiver com febre. Não transfira para mim aquilo que você tem, porque o que eu tenho só vou transferir para você se você não puder. Aí ela veio toda cheia de desculpa comigo, eu falei assim, eu quero te dizer uma coisa, estou muito decepcionado com você, porque você é uma beleza na igreja, mas o jeito que você tratou teu marido aqui não é concebível. Ela ficou apavorada, mas apóstolo, eu falei, sim, porque se você fez isso na minha frente por rompante, imagina sozinho. Vai pegar a vassoura, vai atrás dele com a vassoura, vai chocar a porta na cara dele, vai botar mais sal na comida para matar ele de pressão alta. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver para um grupo de homens e mulheres, líderes, pastores, bispos e apóstolos? Tudo, porque você reproduz de forma natural aquilo que você vive. Você nem percebe, mas estão imitando você. Você nem percebe, mas estão olhando para você. Então, a família, ela não é mais nada menos do que a célula principal da sociedade, da igreja, de onde você for. E esse monte chamado família é o primeiro monte apostólico que tem que ser atingido nas igrejas. Porque Deus, diga assim para a pessoa que está ao teu lado, Deus é responsável. E Ele não multiplica porcaria. Tem coisas que parecem que foram multiplicadas, mas não foram. Foram na força do fermento. E vai dar problema. Mas aquilo que é multiplicado com sabedoria, tem o tempo e a estação. Tem o tempo e a estação. E a gente perde esse viés de entendimento na nossa casa. No lugar onde nós temos que plantar verdadeiramente os princípios de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, por favor. Não sei se você está gostando, mas eu estou amando. E se você ficar zangado, culpa Jorge, ele que me chamou.
Versículo 2 de Deuteronômio 6 diz assim: tu, teus filhos, os teus netos, temereis ao Senhor vosso Deus, obedecerei a todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que os vossos dias sejam felizes e prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ó igreja, ó comunidade de santos, diga amém. Ouve e cuida de pôr em prática o que está sendo, o que será bom para ti, para te multiplicar a tua descendência, conforme afirmou o Senhor, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Shema, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam onde? No coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Tu, diga, eu sou responsável por ensinar meu filho, com todo o zelo, a conservar as escrituras, quando ele estiver sentado na minha casa, quando ele estiver andando no caminho, quando ele se deitar e quando ele levantar. Essa responsabilidade não pode ser transferida. Nós estamos vivendo uma geração que está com problemas. Eu não sei se seus filhos já foram para a faculdade, mas meus filhos, quando foram para a faculdade, eu disse assim: na faculdade vocês vão ser influenciados. Se vocês chegarem aqui em casa com a influência da faculdade, eu tiro vocês da faculdade. Pai, tiro da faculdade. Porque o que vocês já têm de semente dentro de vocês, já tem de conhecimento das nossas mesas, é para você influenciar, não para ser influenciado. Não quero carona, não quero festinha depois da faculdade, não quero namoro na faculdade. E fui fazendo um monte de impedimentos. Na sociedade atual, vão dizer: que isso? Que isso? Porque o filho é teu, cuida do seu jeito, eu cuido do meu. Porque eu não quero ser apostólico para vocês aqui não, eu quero ser apostólico lá em casa. Eu quero fazer com que os meus filhos entendam que o princípio que eu estou ensinando para vocês é um princípio que eu vivo, que eles... E o texto aqui diz bem claro que você tem que ensinar as escrituras com o teu filho quando você sentar em casa. Então, é cotidiano. O apostólico não é uma coisa só da igreja, é um perfil de sociedade saudável. Porque se você não acreditar nisso, você vai sair daqui e vai dizer: poxa, aquele calor, eu com fome. O apóstolo Anselmo pregou e veio o apóstolo Washington, eu estou aqui com horário porque vocês vão almoçar 1 hora. Eu ainda vou para Bento Ribeiro pregar lá. Mas o que eu quero deixar com vocês nessa noite é o segundo monte. Diga assim: o primeiro monte é minha família. O segundo monte é a religião. Jesus ordenou os discípulos para que eles fossem para onde? Para as nações da terra pregar o evangelho. O que chegou aqui hoje, gente, foi o apostólico. A igreja que foi inaugurada em Pentecostes, ela foi criada debaixo de um desígnio: vocês vão receber o poder do Espírito, que vai fazer com que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samária e até chegar a São Gonçalo. Amém? Só que Jerusalém é sua casa. Jerusalém é o lugar. Você sabe o que Jerusalém representa? Está lá em Isaías capítulo 2, o lugar da palavra. De Jerusalém saiu a palavra, e de Sião a lei. E esses princípios estão aqui. Nós só precisamos fazer esse garimpo que nós estamos fazendo, e como Anselmo disse, continuar cavando, para que esses alicerces sejam cada vez mais profundos e verdadeiros, para que a gente não se perca no caminho. Porque nós estamos vendo isso. Eu estou muito preocupado comigo, porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Nós estamos vendo pessoas de influência, pessoas com palavras poderosas, se tornando anátemas, se tornando vergonha para o Evangelho, trazendo confusão para a cabeça dos jovens. Eu decidi,
nos meus 70 anos, eu já comecei, mas nos meus 70 anos, eu vou criar um fórum de conhecimento para jovens e adolescentes. Eu já faço isso hoje. Quem me conhece, Dalci está ali, que é meu motorista, meu discípulo, eu chamo ele meu motorista, meu piloto de fuga. Anda com ele, o coração fica alinhadinho. Brincadeira, ele dirige legal. Eu sempre falo isso só para fazer uma gracinha. Eu falo para eles, ele sabe disso. Esse rapaz aqui, ele fica de pé, Dalci. Ele é líder de célula. Fica de pé. Sabe qual a célula que ele é líder? Os filhos dele. Há 10 anos atrás ele tinha perdido os filhos todos. Todo mundo fora. Inclusive a menina dele, que era bailarina na igreja, tinha debandado. O que ele fez? Se tornou um com a mulher dele. E buscou ajuda da igreja, do apostolado da igreja. Recebendo instrução, recebendo direção e recebendo nada mais do que isso, um apoio para os momentos difíceis de muitos choros que eles tiveram. Todos os filhos voltaram para Cristo. Todos casaram. Viviam em condição ilegal, todos casaram. Inclusive, sábado passado ele me fez ficar até 2 horas da tarde. Nós temos um projeto social que eu vou falar dele no final, para fazer o casamento do filho dele. Foi ou não foi, você? Foi lindo. Um testemunho. Metade da família da mulher dele, tudo feiticeira, todo mundo no evangelho, ouvindo que Jesus pode entrar no casamento se for convidado e transformar o casamento aguado no melhor vinho. Amém? Testemunho da família. Discipulado dele. Parabéns para ele e para toda a família dele que está dentro da arca. Mas sabe qual é o impedimento? Que é o segundo monte que eu falo para vocês, da religião. Diga-se o monte da religião. É um monte desafiador. Porque as pessoas se alimentam de dogmas, de conceitos, de comportamentos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, eu nasci numa igreja histórica, que eu não gosto de chamar tradicional, porque toda a igreja é pentecostal. Só que os batistas não sabem disso, mas é pentecostal, porque a igreja nasceu em Pentecostes. Verdade ou não é? Estou errado ou estou certo? Pastores e bispos e apóstolos, estou errado ou estou certo? Eles dizem que são tradicionais porque querem, mas eu sou a favor da igreja histórica. Eu nasci numa igreja histórica. Numa igreja histórica, a pessoa se convertia, ela tinha que passar pela escola de catecúmenos, depois passar pela avaliação pastoral para ser batizado. Verdade ou não é? Sim ou não? Na escola de catecúmenos, ela encontrava um monte de professor rebelde, que falava mal da igreja, do pastor, mas mesmo assim ela estava cumprindo a escola de catecúmenos. Aí chegava o dia do batismo, fazia aquela profissão de fé pública. Você veio, aí o meu pastor perguntava assim: você veio para cá para quê? Para ajudar ou para atrapalhar? Ninguém dizia que era para atrapalhar, né? Aí batizava a pessoa. E às vezes passava um tempo longo. E essa pessoa não tinha o que nós temos hoje na maioria das igrejas que querem fazer do evangelho um evangelho de transformação de geografia. Chama-se discipulado. Ninguém foi chamado para ser membro de igreja, foi todo mundo chamado para ser discípulo. E discípulo, a palavra discípulo é uma palavra derivada da palavra disciplina. Você sabe onde nós erramos, Jorge, como visão celular no modelo dos 12? Que nós credenciamos líderes que não eram discípulos. Porque líder você descobre na hora. Na hora. Tem uma liderança. Você vê uma criança, tem 4, 5 meninos. Daqui a pouco um se destaca e sai, vai tudo atrás dele. Pode ver, não é? Aquele é o líder. Aquele é o líder. Mas o discipulado passa por tempo. Todo mundo é líder, mas nem todo mundo é discípulo. Porque discípulo é aquele que é disciplina, aquele que ouve o discipulado. E nós somos uma igreja de discipulado. Então, nessa realidade espiritual, nós não somos mais uma religião. Apesar de que a palavra religião, do grego é religar, e quer dizer ligar de novo. Nós somos uma família, nós somos a carral de Deus. Porque família trata na intimidade. Religião trata aqui, ó, daqui para aí.
Pode ser que o que eu esteja falando aqui esteja incidindo diretamente sobre a sua necessidade, mas se você não tiver alguém para você compartilhar e dizer suas dificuldades, você com certeza vai esquecer daqui a pouquinho. Porque o discipulado, ele nada mais é do que essa insistência do ensino até virar filho, como aconteceu aqui. Ensina o teu filho. Primeira coisa que Deus manda Israel ensinar o filho é o seguinte: seja fiel a um só Deus. Quando você ensina o teu filho a ser fiel a um só Deus, ele é fiel na família, ele é fiel nos negócios, ele é fiel nas amizades, porque ele sabe que fidelidade é um padrão de caráter divino, e nós precisamos ensinar. Esse é o apostolado, e no apostolado nós tratamos diretamente aquilo que precisa ser tratado dentro do perfil da intimidade, não da religiosidade. Porque todo mundo fala mal de fariseu. O fariseu não era errado não, sabia? Ele ensinava o que era certo, ele só não fazia. Ah, você é fariseu. Aprenda o que o fariseu ensina, mas não faz o que o fariseu faz. E a gente vai aprendendo com isso. Então, esse segundo monte é o monte da religião. Mas o terceiro monte, que é tão importante, é o monte da educação. Quem educa os filhos? Quem educa os filhos? E você ainda cisma de chamar os seus filhos de mal educados. Esse garoto mal educado. Um dia uma irmã falou assim: apóstolo, me ajuda, esse garoto é muito mal educado. Eu falei: ele mora onde? Não, eu estou entendendo. Eu não estou entendendo. Ele mora onde? O garoto mal educado não podia ver nada na mesa, que ele ia, devorava a mesa. Eu falei: esse garoto aprendeu em algum lugar. Ou ele tem muita fome e não deram limite a ele, ou ele aprendeu vendo alguém, né? Simples assim. Não, mas tanto porque ele é mal educado. Eu falei: minha irmã, me diz aqui, ele mora em que casa? Ah, na minha casa. Então quem educa ele? Somos nós. E quem mal educa ele? São vocês. Aí você vai para a faculdade. A faculdade está cheia de marxista, gramscista, ateu. Gente, nós vamos entrar no nível de colheita como nunca colhemos antes. Sabe por quê? Porque as trevas não estão preocupadas em só promover as trevas, elas estão preocupadas em fazer você negar a Deus. Porque o marxismo, o gramscismo, o socialismo, o comunismo, eles querem desconstruir a pessoa de Deus na vida da família. Se tirar Deus da tua família, blá blá. Qual é o nosso papel? Consolidar nossa família. Porque quando o seu filho for para a faculdade, ele vai saber discernir aquilo que é e que não é de Deus. Ah, mas ele é muito imaturo, é porque ele não está vendo em casa com maturidade a vida com Deus. Ele tem que ser modelo de influência. Se seu filho quiser, estuda fora. Minha filha estudava aqui no Rio e eu moro em Araruama. Sexta-feira ela já sabia que não tinha desculpa, era pegar o ônibus e voltar para casa. Aí ela ficava sexta, sábado, domingo, segunda-feira de manhã cedo eu levava ela de madrugada para o ponto do ônibus, para ela ia pegar o ônibus de volta. Você sabe o que eu fazia? Vocês nem acreditam, eu cheirava a bolsa, vasculhava a bolsa, a roupa suja passava por inspeção, o telefone. Que isso, apóstolo? É a liberdade dela. A liberdade dela é Cristo, não a vontade dela. E disse para ela assim: no dia que você pegar uma carona e houver algum problema nessa carona, por eu ter dito a você que você não deve pegar carona, porque você não sabe quem está andando com você. Porque minha filha estudou na PUC no Rio de Janeiro, na Gávea. E eu sempre dizia para ela: minha filha, aproveite, porque aqui só estuda rico e você. Você não é rica, só estuda rico e você. Eu estou aqui, eu vendi um apartamento para pagar o custo de arquitetura dela. Botei na poupança o dinheiro e fui pagando as prestações. 275 mil reais de prestação só de faculdade. Fora a despesa de uma menina
com 5 anos de faculdade, no Rio de Janeiro, você imagina. Era outro 200 e tal. Eu não tenho problema nenhum. Agora, eu não vou fazer disso uma possibilidade de você ser deseducada do que eu te eduquei. E foi assim os 5 anos. Tive problema nenhum. Passado o tempo, as mesas lá de casa são promovidas, começamos a conversar. Aí ela falou assim: pai, eu falei assim, ó, eu amo vocês, vocês são muito obedientes, vocês são filhos maravilhosos, são mesmo, são filhos lindos, eles são lindos igual a mãe, inteligente igual o pai, mas muito obedientes, muito amigos, nossos amigos. Ela falou assim: pai, então deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: o quê? Você sabe que você pensava que eu te respeitava, mas eu não te respeitava? Eu tomei um susto, falei: uau, vai vir bomba aí, né? Ela falou assim: não, pai, eu tinha medo de você. Vou te contar uma que aconteceu comigo a única vez e única vez. A primeira vez e única vez. Minhas amigas estavam saindo da faculdade e uma delas estava de carro e a gente ia para o shopping da Gávea. É pertinho, dá até para ir a pé. Eu peguei carona com elas. Quando chegou dentro do carro, aí uma falou assim: aperta aí. Aí a outra falou assim: tá, vai todo mundo? Aí todo mundo o quê? Não, aperta aí um baseado aí para a gente fumar. Ela disse assim: pai, o sangue meu saiu todinho da cara. Eu pensei que eu ia morrer. Eu falei: por quê? Eu falei assim: porque eu pensei em você. Papai souber disso, ele me mata. Eu não ia matar ela não, eu só ia tirar ela da faculdade e levar ela para Aruama. E ela ia amargar a escolha dela. Aí disse que a menina falou assim: Natália, você vai querer? Ela falou assim: não, eu não uso droga, vocês sabem disso. Eu sou crente. A menina parou o carro e falou assim: então desce. No nosso carro só anda quem fuma. Ela falou assim: pai, graças a Deus eu desci no meio do caminho. Porque eu falei para ela: se você for presa, se você for parado em algum momento por causa de situações que eu não credencio, você está perdida comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Natália, guarda no teu coração: meus olhos estão aqui em Araruama, aonde eu posso ver, mas o GPS de Deus está ligado em você, e eu pago a internet, tá? Na mesa. Aí eu descobri que um dos meus filhos fez churrasco na sala de aula. Churrasco na sala de aula do 3º ano do ensino médio. Falei: você fez, Vinícius? Ah, fiz, pai. A supervisora e a assistente também comeu com a gente, ficou tudo certo. Ela deu guarida para a gente. E eu achando que eles não faziam essa bagunça. Fazendo todo o nível de ameaça e cuidando deles. Mas a educação do ambiente, ela contamina. E nós precisamos estar alertos a nisso, amém? Agora eu vou caminhar para o fim, dizendo para você o que nós precisamos cuidar. Chama-se mídia. Mídia tem sido a causa destrutora ou destruidora de famílias e de igrejas. Jorge, vou te ensinar uma coisa que talvez você já saiba. O irmãozinho que senta na frente, senta no meio, depois senta no fim, pode parar ele, que ele está em pecado. E pode chamar e perguntar para ele: qual o pecado? Vou contar a última para vocês aqui. Um casal lá da igreja, jovem, eu casei os dois. O garoto não era ninguém, começou a prosperar na vida, estudou, a menina estudou, se formou em direito. Um casal lindo, 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 lindo. Começou a sumir da igreja. Como ele faz parte do Ministério de Louvor, ele era baterista, eu perguntei para o pastor Marco: pastor Marco, cadê Anderson? Dalci, por favor, hein? Cadê Anderson? Ah, Anderson está vindo não, apóstolo. Mas procura ele. Aí procurou ele: não, é sempre assim, estou sem tempo, estou estudando, estou trabalhando para caramba. É ou não é assim? Ninguém assume. Até que agora, 1 ano e meio depois, se descobriu que ele estava com um caso duplo. Gente, uma pena, um casal lindo. Começou aqui, ó. Tem um monte de gente começando aqui, ó.
e achando que não tem problema nenhum, que vai ficar tudo certo, que ninguém nunca vai descobrir. E no caminho que ele estava andando, parecia que ninguém ia descobrir, até que ele passa mal, vai para o hospital. A moça vai pegar na carteira dele a identidade, dá no hospital. Quando olha, o nome não era o nome, era outro nome. Ela não falou nada. E foi. Fez uma pesquisa na internet e descobriu tudo dele. Porque outra coisa que você faz e que vai concorrer contra você um dia é botar suas intimidades na mídia. Por isso que alguns dizem que isso aqui é do diabo. Isso aqui não é do diabo, não. A motivação de cada um que usa, que pode ser ou não do diabo. Isso aqui conecta. Isso aqui ajuda pra caramba. Isso aqui tem muita gente trabalhando com isso. Mas aí, a gente entrega isso. E aí, claro que houve. Se eu falar que eu quero um sapato, não sei o que, preto, daqui a pouco aparece um monte de propaganda de sapato na minha coisa. Esse troço aqui é meio macumbado. Aí, gente, eu ouvi hoje aqui e reforçou no meu coração, quero que reforce no seu. Propague a mídia da verdade. Propague a palavra. Você que é uma mulher bonita, não precisa ficar tirando foto com beijo. Faz um beijo na internet e não dá um beijo no seu marido. Aí vai tirar foto. Não, e tem até uma posição. Não é assim? Não é assim? Aí bota um monte de foto. Gente, isso é apostólico. Quando você entende que existe um monte de influência que está influenciando sua casa, está influenciando seus filhos, está influenciando a sua esposa, está influenciando seu esposo. Que negócio é esse de você ter privacidade no teu telefone? Teu marido precisa saber da sua senha. Seu esposo precisa saber da tua senha. E vasculhar, ver se tem um perfil falso. Porque esse rapaz foi pego no perfil falso. Hoje, vindo para cá, o pastor que pastoreia disse assim: apóstolo, o que eu faço? Ele quer se suicidar. Eu quase, se eu tivesse ouvido isso aqui hoje, eu disse: morra, desgraçado. Se mata. Para a vontade da carne, para os seus próprios interesses. Edifica a sua casa sobre os fundamentos. Mas aí você pensa que isso, gente, isso é sutil. Isso não é agressivo, não. Isso é sutil. Eu não sei se vocês viram, um tempo desse atrás, um pastor que começou o culto com a igreja cheia, louvor, não sei o que, ele botou a Globeleza para dançar no vídeo da igreja. Quem lembra disso? Alguém viu isso? A mulher com aquela roupa sem roupa, só o desenho, e dançando, ficou todo mundo escandalizado. E todo mundo escandalizado, e o pastor olhando, junto com eles. Quando acabou, ele falou assim: vocês estão escandalizados, né? Então, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Por que você deixa isso na sua casa? Esse lugar aqui é mais santo que a sua casa? Aí parece que isso não é necessário falar num congresso como esse. É totalmente necessário. Porque o que faz com que você perca a tua autoridade é você não ter vida de santidade. A igreja está abrindo concessões porque a liderança está abrindo concessões pessoais. Na casa. Isso vai minando a sua autoridade. E minando a sua autoridade quando você sabe que você se perde nas mídias. Porque as propostas vêm. E o pecado vem, me chama, não é assim? E as propostas vêm, é verdade, gente. E isso não é para falar para a igreja, porque todas as vezes que fomos repreendidos pela palavra, não era para os lá de fora, é para a igreja. A palavra é para nós. Nós precisamos tratar nela, amém?